Olá, meus amigos. Neste vídeo estaremos mostrando que práticas religiosas, como por exemplo jejum, dízimo e rituais nunca garantiram a herança do reino do Altíssimo, correto? O que queremos dizer é que desde Caim, que ofereceu um sacrifício não requerido e nem aceito, até os dias de hoje, nós temos visto pessoas presas a sistemas religiosos, mas sem demonstrar, ou melhor, sem desfrutar, aliás, da justiça, da paz e da alegria no reino do Altíssimo. Mas o que acontece? Paulo advertiu em Colossenses, capítulo 2, contra a servidão aos mandamentos humanos. E aqui estamos desvendando como a verdadeira vida do reino não está de maneira nenhuma em nenhuma formalidade religiosa, mas em espírito, ou seja, em entendimento e em verdade, tá bom? Então, bem-vindos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje segue aqui na tela. Evangélicos estão herdando o reino ou sustentando impérios? É uma pergunta, E a capa vocês já viram, Reino do eterno ou impérios humanos? Então, é a pergunta do tema hoje: evangélicos estão herdando o reino ou sustentando impérios? Eu quero deixar claro aqui que a nossa apresentação não tem o objetivo de atacar a religião de ninguém, tá bom? Não tem o objetivo de atacar ninguém pessoalmente, nem desfazer de ninguém. É somente uma pergunta, Evangélicos estão herdando o reino ou sustentando impérios? E se você ainda não foi inscrito em nosso canal, eu te convido a fazer a sua inscrição. Agora ative o sininho das notificações, não esqueça. Compartilhe também esse vídeo com todos que puder. Isso é muito relevante para o nosso canal e eu creio que seja também relevante para aqueles que vierem assistir a nossa apresentação. Participe de um de nossos grupos e, para isso, fale conosco. O contato do WhatsApp está na descrição do vídeo de hoje. Tá bom? Então, bem-vindos também, pessoal que está no Facebook. Forte abraço. Se quiser, pode vir aqui para o canal, fazer sua inscrição, participar conosco aqui. Os vídeos aqui ficam de uma forma melhor organizada, então o senhor ou a senhora poderá desfrutar aqui de nossas apresentações, tá bom? Então venham para o canal Escritura Plena, faça a sua inscrição, colabore aí para que o canal a cada dia mais apareça no YouTube. Bem-vindos todos os ateus, religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, quem frequenta alguma denominação, alguma instituição religiosa, não há problemas. Então, hoje, dia 17 de agosto de 2025, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês. Um forte abraço, tá bom? Para todos os senhores, que estão assistindo agora nas duas plataformas, YouTube e Facebook, e também todos que estão assistindo posteriormente, aliás, a nossa apresentação postadas nas duas plataformas. Tá bom? Forte abraço aí. Vamos dar continuidade à nossa apresentação, porém eu gostaria de falar rapidamente com os senhores que estão aqui. Deixa eu verificar se dá para falar aqui. Aqui não está aparecendo o chat. Não está aparecendo o chat para mim, mas deixa eu acessar aqui no celular. Não apareceu para mim. Vamos verificar se está saindo o som aqui também. As plataformas. Ah, está saindo aqui, beleza. Beleza, está saindo aqui. Forte abraço aí, Leonardo Machado. Enéas Guerra. É isso aí. Boa, Messias, meu amigo. Tamo junto. Valdemir, Bispo dos Santos. Estamos juntos. Aloysio Boituva, boa noite, meu irmão. Tamo junto aí. Daniel Ribeiro, abençoado, Mogi das Cruzes, São Paulo. Davinir Mendes, boa noite. Vamos ao conhecimento. Ademar Oliveira. Agnaldo de Jesus Lacerda, boa noite. Carlos Oliveira. É isso aí, meu irmão. Forte abraço aí. Graça e paz,
Sebastião Lucas Xavier, juntos de Aracruz, Espírito Santo, está consumado. Deve ser a irmã Anabela, aqui do grupo, está consumado. Pedro Álvaro Bonetti, boa noite. Carlos Oliveira, tamo junto, como a gente fala, né? Roberto Carlos da Silva, boa noite. Guaxupé Café, deve ser a cidade, né? Tudo bem, forte abraço aí, pessoal de Guaxupé Café, no caso, o irmão aqui que se identificou com Guaxupé Café. Honório Pereira, Edson, Rejane Silva Chimendes, Rubens Barroso, Josana Bispo, sempre conosco aí, os senhores. Leonardo Machado, Manuel Pereira, Antônio Oliveira, 080, não é 0800, não. Linhares, Espírito Santo, Antônio Oliveira, 080. Nilton Ferreira, Maria Sueli, de São Gonçalo, é? Isso aí. Estamos querendo fazer a reunião aqui e convidar o pessoal de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Niterói, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, talvez, né? Maria Sueli, Valdeci Carvalho, São Paulo, capital, Cida Silva. Boa noite. Antônio José, boa noite. Teresina, Piauí. Moacir Ferreira aqui, boa noite também. Mr. M. Edinaldo dos Reis Santos, excelente noite. De Santa Cruz, Bahia. Não seria Santa Cruz? Carlos Oliveira, aqui da cidade de Itapetinga, São Paulo. É São Paulo? SP. É isso aí, vamos dar continuidade aqui, pessoal. O tema está na tela aí. Evangélicos estão herdando o reino ou sustentando impérios? O tema é uma pergunta e não, no caso, um deboche, né, de ninguém, nada disso, tá? É somente para aumentar o nosso conhecimento e divulgar essa verdade aí para quem desejar, né? É uma pergunta, o que vocês acham aí? Vocês que participam de cerimônias, cerimoniais, religiosos, o que significa isso? O Eterno pede isso dos senhores? Tá bom? Quando eu falo evangélicos aqui, inclui-se todas as religiões que praticam cerimoniais e também rituais, né, dogmas, católicos também, né, batismo de criança, casamento religioso, tudo isso aí, pagamento de dízimos, ofertas, sustentação de templos, sustentação de sacerdócios humanos. O que vocês acham? Né? Então pergunta, evangélicos estão herdando o reino ou sustentando impérios? Então, meus amigos, hoje nós estamos tratando desse tema que eu posso dizer com certeza relevante e alertando que as práticas religiosas não são jamais a herança do reino do Altíssimo. É que desde os primórdios, desde o princípio da humanidade, nós temos visto, né, que a simples observância de rituais, sem a justiça e verdade no entendimento, não tem valor algum diante do Criador, né? Lembrando que o primeiro exemplo disso foi o exemplo de Caim, né? Um personagem da Bíblia, que ofereceu um sacrifício não requerido em nenhum momento. Aliás, nenhum sacrifício foi requerido em algum momento pelo Eterno desde o princípio. Todos os heróis da fé, todos os personagens da Bíblia que já praticavam sacrifícios, praticavam religiosidade, jamais foi requerido pelo Eterno em algum momento. Vocês vão falar, mas na lei de Moisés, foi estabelecido, né? Já os costumes dos homens, as práticas religiosas foram estabelecidas em lei, né? Porque o Eterno jamais poderia falar, não faça isso, né? Se o Eterno falasse, não faça isso, como assim? Se todos os nossos pais faziam também, né? Diriam eles. Então o Eterno chamou Moisés e submeteu ao povo, um povo escolhido, debaixo da lei. Então, Caim, lá no princípio, né? Um dos filhos de Adão e Eva, e tinha Abel também naquele momento, né? Ele ofereceu um sacrifício não requerido. O Eterno não requereu, não tem nenhum registro de que o Eterno queria que ele fizesse aquilo, em nenhum momento. Mesmo assim, ele realizou um ritual, mas não foi aceito, né? Será que o de Abel foi aceito também? Aquele ritual, aquele sacrifício, aquele cordeirinho assado, foi? Foi aquele cordeirinho que foi aceito do Eterno em relação a Abel? Né? O de Caim não foi aceito. Assim também muitos hoje, que fazem? Jejuam,
pagam dízimos, sustentam templos e denominações, mas vivem escravizados por sistemas religiosos que não refletem o reino do Altíssimo em suas vidas. Vamos fazer a leitura agora aqui do exemplo de Caim para começar. A leitura inicial em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5. Vamos ler? Está aqui na tela. Gênesis 4, 3 a 5. Diz o seguinte: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra, né, uma oferta ao Altíssimo. O relato de Gênesis diz que era uma oferta ao Altíssimo. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Agora vamos prestar atenção aqui a partir do ponto e vírgula. E atentou o Criador para a oferta de Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Preste atenção que tinha a oferta de Caim e a oferta de Abel também, tá? Irou-se, pois, Caim fortemente e descaiu o semblante. O texto está em Gênesis 4, 3 a 5, né? Beleza? Prestaram atenção que tinha a oferta de Caim e a oferta de Abel também? O Eterno atentou para a oferta de Abel. Será que, no caso, o Eterno requereu um cordeirinho assado de Abel? Vamos continuar a leitura, minha gente. Observe, minha gente, que Caim, ele não era um ateu. Preste atenção que os homens naturais necessariamente não são ateus, mas podem ser religiosos, têm crenças, crendices, né? Creem em divindades. Mas acreditar em divindades não significa fé, minha gente. Tá bom? Crer em divindades não significa fé. Observe que Caim não era um ateu, correto? Ele acreditava em divindades, tanto é que ele trouxe uma oferta ao Criador, não é verdade? Ele acreditava em um ser supremo, praticava rituais, oferecia sacrifícios, no entanto, não havia nele o testemunho de que era justo. Abel, por sua vez, foi considerado justo porque sua oferta partia da fé e de uma vida íntegra. Então, aqui já estamos aprendendo que a religião externa, sem a verdadeira justiça interior, é vã. O Altíssimo não se agrada de ritos sem verdade, sem verdadeira justiça. Correto? Mas alguns poderiam alegar, no caso aí, que o Eterno aceitaria algum ritual ou sacrifício, né? Por quê? Porque Abel sacrificou um animal como oferta, não é verdade? Eu penso que o Eterno não levou em conta a ignorância de Abel, pois por ser o caçula ali, talvez, eu digo talvez, é uma inferência, né? Estivesse seguindo uma tradição de seus pais. Será que não? É claro, ele estava seguindo uma tradição de seus pais, mas sua verdadeira oferta não foi o cordeiro. Quem diz isso? Messias ou a Escritura? A sua verdadeira oferta é como dizem Hebreus, né? Pela fé. Então, minha gente, não se trata de crenças como as crenças de Caim. Crenças são crenças e vêm da mente humana. Mas a fé, o Pai é quem dá esse dom a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Correto? De fato, quando se lê Hebreus, capítulo 11, versículo 4, o texto explica o porquê da diferença entre Abel e Caim. Vamos ler. Hebreus 11, 4 diz o seguinte: pela fé, né? Pelo cordeirinho assado, pela oferta dele ali, literalmente, aquela oferta, as gorduras do seu rebanho? Não, o texto diz pela fé, né? Pela fé, Abel ofereceu ao Eterno maior sacrifício do que Caim. Que maior sacrifício foi esse? Foi a oferta em si ali, o sacrifício? Porque se fosse assim, então porque a de Caim seria rejeitada? Então, pela fé,
Abel ofereceu ao Eterno maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Aí o justo se manifesta desde o princípio pela fé. Não existe essa figura de que depois da vida de Cristo não seria mais a fé a diferença do justo para o injusto, né? Dando o eterno testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, né? Hebreus 11, 4. Abrindo parênteses, tem umas pessoas dizendo que depois que Cristo vem, entrega o reino ao Pai, acaba esse negócio de fé. Ah, então todos precisam ser incrédulos, né? Porque se não são da fé, todos precisam ser incrédulos. Então, independentemente se todos são incrédulos, porque acabou a fé para ele, né? Não tem mais fé, então todos são filhos do Eterno, são justos pela incredulidade, não pela fé. Faz sentido isso, minha gente? Não faz nenhum sentido. Tem um grupo de abençoados que vive divulgando esse tipo de coisa, né? Mas não é a verdade do Evangelho, é uma palavra inventada da mente deles, né? A serpente enganosa continuando enganando agora em nosso tempo. Ou seja, minha gente, acabamos de fazer a leitura aqui sobre essa questão, né? De pela fé, no texto de Hebreus 11, 4. Ou seja, o foco não estava no cordeiro em si, mas onde? Na fé. Então não foi o ritual em si que agradou ao Altíssimo, mas a fé de Abel, algo que não nasceu de uma crença humana, mas de um dom concedido pelo próprio Pai. Quer dizer, minha gente, crenças são formulações da mente humana, sempre ligadas a costumes, tradições ou ritos herdados, não é verdade? Mas a fé é dom do Pai. Como Paulo declarou aos Efésios, né, em capítulo 2, versículo 8. Naquele tempo, né, que eles estavam no tempo da salvação por graça, já a caminho da vida eterna. Ok? O tempo de vida eterna é o nosso. Vamos ler aqui, ó. Efésios 2:8 diz o seguinte: pela graça sois salvos. Ah, na verdade, eles já eram salvos, somente não sabiam, né? Eles eram justos, somente não sabiam. Mas pela fé eles iriam entender. Então, quando manifestasse a fé, aí eles iriam entender: oh, caramba, eu sou salvo e não sabia. Então a palavra só estava revelando que pela graça eles eram salvos, eles eram justos desde antes da fundação do mundo, já havia sido decretado. Pela graça sois salvos, eram justos como Abel também, né? Por meio de quê? Da mesma oferta de Abel, né? A fé. Por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom do Eterno. É o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, né? Portanto, minha gente, podemos concluir aqui que o Altíssimo não estava valorizando o ritual de Abel, mas a fé que havia em seu coração, em seu entendimento, a fé que havia nele, fé que vinha de quem? Da mente humana, da sua própria mente natural? Não, a fé que vinha do próprio Pai, porque a fé é um dom do Altíssimo. E Caim, por sua vez, também trouxe uma oferta, né? Não trouxe? A mesma coisa que Caim fez ali, né? Trazendo alguma coisa, mas pela prática externa, sem a fé. A fé, né? No caso, a fé verdadeira, não crendice. Ele tinha crendice, ele não era um ateu, mas ele não tinha o dom da fé dado nele. Então, esse detalhe, minha gente, desmonta o argumento de que o Eterno aceitaria rituais se forem feitos os rituais os cerimoniais corretamente. Desmonta completamente. Não se trata de rituais, mas de fé. Abel, ele foi afeito, ou melhor, vou repetir. Abel, ele foi aceito, aliás, aceito aqui, travou a língua aqui, tá bom? Abel foi aceito apesar do ritual, e não por causa dele. A fé foi a verdadeira oferta de Abel. O cordeiro foi apenas uma forma externa em que ela se expressou naquele momento de ignorância inicial. Os senhores estão observando
que eu estou falando? Ignorância inicial. Então, fazer uma oferta, um sacrifício, foi uma ignorância inicial de Abel o justo, da mesma forma que muita gente acaba achando que o Eterno está requerendo alguma obra dele. Não está. Se Abel não oferecesse o cordeiro, o que seria? Ele não seria um justo? Ele não seria da fé? É claro que não. Então, a oferta de Abel, a fé, foi aceita, apesar daquele sacrifício, daquela oferta religiosa, e não por causa dela, tá? Então, minha gente, esse é um ponto muito importante para essa nossa apresentação, porque mostra que, desde o início, o Altíssimo já deixava claro que o que conta não é o rito, mas a fé que ele mesmo concede. Então, com isso, aliás, podemos observar que práticas religiosas não levam ao reino, tá bom? E hoje temos visto um cenário semelhante, não é verdade? Muitas pessoas, muitos evangélicos, né, porque está crescendo muito no Brasil, né, jejuam, pagam dízimos, frequentam templos, cantam canções religiosas, hinos, mas não usufruem do reino do eterno Criador. Nós podemos falar isso porque nós estávamos fazendo isso. Porque algumas pessoas poderiam falar, como que você pode falar pelos outros? Dizer que eles não estão desfrutando do reino do eterno Criador. Sim, são da fé, né, são do reino, mas acreditam que precisam fazer alguma coisa, alguma obra, para o Criador, para que sejam aceitos, para que sejam mais consagrados. Tudo isso nós já participamos, né? Vigílias, achando que se ajoelhando ali, ficando a madrugada toda ali, sem comer, né, praticando aquela religiosidade, ele vai ter uma proximidade maior, né? Não é verdade isso, tá bom? Então, se fosse assim, eu estaria perdido, que eu não faço nada disso mais, né? Se fosse assim, eu estaria perdido, porque nós não frequentamos instituições religiosas, tá? Quero dizer que nós não estamos atacando ninguém, nem dizendo que as pessoas estão erradas, somente estamos apresentando a verdade da palavra dita pela boca de Cristo e de Paulo. Vamos ler aqui alguns textos, né? Então, essas pessoas frequentam templos, jejuam, pagam dízimos, cantam canções religiosas, fecham os olhos, levantam as mãos, se emocionam, né? Mas penso e digo com toda a convicção que não estão usufruindo do reino do Criador na sua plenitude. O reino não é... E por que eu estou dizendo isso, minha gente? Não é porque é da minha mente aqui, é porque a sua Bíblia, a nossa Bíblia, diz que o reino não é comida, bebida, ou rito, qualquer tipo de ritual, levantar as mãos, fechar os olhos. Mas o que diz a Escritura, que está na sua Bíblia também, não somente na minha? Mas justiça, paz e alegria. Não é verdade? E podemos ler essa verdade no texto de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 diz o seguinte: porque o reino do Altíssimo precisa de frequentar um templo religioso, pagar dízimos, se submeter a rituais de batismos de criança, casamento religioso e tudo mais. Não, não é isso, né? Vamos fazer a leitura correta do texto de Romanos 14, 17. Porque o reino do Altíssimo não é comida nem bebida, mas tem gente que vive achando que precisa comer pão com suco, né? A hóstia católica também, catolicismo romano, porque o reino do Altíssimo não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, no Espírito, no entendimento, né? Alegria com o entendimento, esse é o Espírito Santo, né? Romanos capítulo 14, 17. Lembrando aqui que Espírito Santo não é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, tá bom? Porque Espírito Santo nada mais era do que Cristo, a mensagem de Cristo neles. Sem Cristo está aparecendo para eles, tá? Foi ocultado ali na ascensão, ok? Então, minha gente, Paulo foi claro, né? O reino
não se expressa em formalidades religiosas, mas em vida justa, transformada. E podemos ver a denúncia de Paulo contra a servidão religiosa na leitura de Colossenses, capítulo 2, versículos 20 a 23. Vamos ler aqui, olha só. Olha só o que está escrito aqui nesse texto, né? Colossenses 2, 20 a 23. Se, pois, estás mortos com Cristo, porque eles estavam mortos para a lei, estavam mortos para a condição de antes terem sido gentios, afastados das alianças. Então, Paulo está escrevendo tanto para judeus, que eram judeus antes, como para gentios, que eram gentios antes. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, quer dizer, rudimentos do mundo, tanto as práticas da idolatria, da gentilidade das nações, como os rudimentos do mundo eram as práticas religiosas do judaísmo. Vamos ler de novo. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos daquele mundo, tanto o mundo dos judeus, dos israelitas, como dos gentios, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas vindas de Cristo, não, doutrinas de dois homens, doutrinas dos demônios, tá? Os demônios são os homens, tá bom? Essa é verdade. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária e humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, para dar satisfação às pessoas. Ah, esse aí é santo, esse aí é consagrado, tá bom? Colossenses 2, 20 a 23, né? Então, minha gente, observe que o apóstolo ele advertiu que submissão a preceitos humanos, não é? Como não pode isso, não toque aquilo, ou coma isso, ou beba isso, participe desse ritual aqui, cerimonial, coma a sua hóstia, coma esse pedacinho de pão. Você precisa se banhar nas águas, né, no tanque daqui do templo, né? Então, vocês estão vendo, esses preceitos humanos, não pode isso, não pode aquilo, como, por exemplo, não coma aquilo, nada aproveita, minha gente. Mas algumas pessoas poderiam falar assim, não, mas é para batizar em nome de Jesus, porque Jesus mandou batizar. Ah, esqueceram de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Cristo já dizia que o batismo já não seria mais aquele? Vós, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Com água? Não, por que estão batizando com água? Com águas aí, tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas. E Paulo falou, eu não fui chamado para batizar, né? Porque o batismo era um ministério de um profeta debaixo da lei ainda. Era coisa de João Batista, e Apolo foi advertido por Áquila e Priscila de que ele estava pregando ainda o batismo do arrependimento, e ele foi instruído no melhor caminho, né? No caminho da verdade, do evangelho de Cristo. O batismo havia acabado. Pedro reconheceu isso em uma de suas cartas, né? Dizendo que o batismo já não seria mais em água. Tá bom? E por que hoje estão fazendo isso? Porque não atentam para as escrituras como todo, né? Acreditam no pastor, no padre, que tem que se submeter a rituais. Acabou, minha gente. Então, essa questão de não pode isso, não toque aquilo, não coma aquilo, ou até mesmo coma, né? Você tem que comer, senão você não vai ser consagrado. É apenas, gente, o quê? Aparência de piedade, para dar satisfação à carne. Ô, irmão, você não está vindo mais para a comunhão? Você não está participando do cálice, né, e do pão do corpo de Cristo? Aparência de piedade, para dar satisfação ao pastor, à carne, às pessoas que estão te observando, percebeu? É apenas aparência de piedade. Mas o que acontece? Escraviza as pessoas, porque as pessoas precisam se submeter àquilo ali para ser o verdadeiro crente, né? E quantos hoje vivem exatamente assim? Não é verdade? Todos nós sabemos disso, né? Submetidos a um império religioso evangélico, como se o reino estivesse condicionado a seguir dogmas. Por exemplo, dar dinheiro
ou sustentar líderes humanos. Observe o perigo de confiar em obras religiosas e pela leitura de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, se vê que Cristo advertiu, né? Cristo advertiu, minha gente, aqui nesse texto de Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, mestre, mestre, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, mestre, mestre, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Então vamos observar, minha gente, aproveitando abrir um parênteses sobre esse texto de Mateus, que podemos até voltar aqui, olha só o que diz aqui. Nem todo que me diz mestre, mestre, entrará no reino dos céus. Então muita gente fala assim, então esses aí vão para o inferno. Mas não existe esse inferno. Entrará no reino dos céus significa não estará usufruindo na terra do reino dos céus, do reino do Pai. Não existe a figura de ir para o inferno porque não foi para o céu, tá bom? Ok? Foi só um parênteses que abrimos aqui nesse texto de Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Então vejam que até milagres e obras religiosas não garantem o acesso ao reino. Você não estará usufruindo do reino, tá bom? Mesmo que você esteja ali em nome de Jesus, né? Em nome do Eterno Pai, que na sua Bíblia está escrito Deus, que vem de Zeus, tá bom? Então, vejam que até milagres e obras religiosas não garantem acesso ao reino. Vejam que o próprio Cristo ele declarou que muitos já estavam, na verdade, rejeitados porque a prática sem justiça é iniquidade, que a justiça vem do Pai, não é dele mesmo, tá? Não tem como uma pessoa se tornar um justo se o Eterno não declarou que ele seria um justo desde sempre, tá bom? Então não basta dizer coisas em nome de Cristo ou em nome do Pai. É preciso ter sido o quê? Escolhido, minha gente. Isso aí o pessoal vai falar, isso aí como é que diz aí o cara aí que falava assim? Eu esqueci o nome dele, do camarada aí que o pessoal fala. Isso aí não é arminianismo, não. É o cara que fala que só pela graça, que é escolhido desde antes, predestinação. O cara que fala da predestinação, né? Escreva aí para mim, eu não estou lembrando o nome aí, o pessoal fala, você está falando uma coisa, uma doutrina, não sei o que lá. Não. Então vejam, coloca aí que depois eu falo aqui com vocês. Então, minha gente, não basta fazer coisas em nome de Cristo ou em nome do Pai, é preciso ter sido escolhido pelo Pai, tá? Desde antes da fundação do mundo, e viver conforme a vontade do Pai. Então, viver conforme a vontade do Pai é o Pai que vai colocar aquela fé nele. Tá bom? Vamos ver aqui. A verdadeira, que ninguém colocou não, né? Qual o nome do cara aí, que é da presbiteriano aí, o presbiteriano aí, que, né, eu não me lembro o nome dele mais. Então, gente, quem não é do reino do Pai, quem não é do reino do Pai, quem já nasceu não sendo do reino do Pai, é do reino de Adão, tá bom? Não tem como os de lá passar para o lado de cá, nem os de cá passar para o lado de lá, tá bom? Já foi determinado, predestinado quem seriam os do reino em todos os tempos e quem não seriam os do reino. Então não adianta a prática religiosa para mudar essa questão. Calvinista, isso aí, irmão Leonardo Machado, calvinista, porque alguns poderão falar assim, Messias, você é um calvinista. Não. Calvino foi antes de Paulo? Calvino era um dos apóstolos? Quem falou isso aqui que eu estou falando foi Paulo. A predestinação não tem nada a ver com Calvino, tá bom? Por acaso ele vem falando isso aí, mas isso não é calvinismo, é paulinismo, né? Ou Cristo mesmo, porque o próprio Cristo falou,
Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então, quem ia a Cristo? Quem o Pai determinou desde antes da fundação do mundo que iriam crer, entendeu? Então, tá claro? Não tem nada a ver com Calvino. Aqui, ó. Leonardo Machado colocou Calvino. Eu acho que é Nicodemos. É Calvino, tá bom? Carlos Oliveira, um forte abraço. A fé não é para todos. Pois é, né? Tem gente aí dizendo que não acabou esse negócio de fé. Então agora é incredulidade, né? Gente, como pode haver incredulidade se não houver a fé? Fé e incredulidade caminham juntos, é que nem o bem e o mal. O cara aí que anda pregando essa doutrina que depois da vinda de Cristo, nós somos preteristas completos, né? Que anda dizendo ainda pelos grupos aí, tentando ensinar que acabou esse negócio de fé, porque a salvação foi naquele tempo, lá dos apóstolos, a salvação se processou lá, ele diz que acabou esse negócio de fé. Então nós somos da incredulidade? É isso que eu quero saber. Ah, não, nós não somos da incredulidade nem da fé, nós somos das crenças. Ah, tá bom. Então nós somos das crenças, né? Porque ele diz que esse negócio de justos e injustos acabou. Pela Bíblia, o justo é o da fé, né? E o injusto é da incredulidade. Mas ele disse que acabou isso, né? Que esse negócio de fé foi só lá, até o tempo apostólico, que era do reino do Messias, de Cristo. Ah, então é incredulidade agora? Ah, então não pode haver incredulidade, são as crenças, né? Ah, tá bom. Beleza, então vamos continuar aqui, pessoal. Vamos ver aqui quem falou que Josana Bispo Casoto. Tem até um pessoal que prega a graça que são sócios e investem nesse sistema ainda. Pois é, né? Sistema religioso. Eu também tinha um sistema religioso que eu fechei. Fechei minha igreja. Inclusive, tem até um tema aí no YouTube aí. Fechei minha igreja. Parei de orar, parei de conduzir as pessoas em oração. Gente, quem foi que disse que nós que temos que conduzir as pessoas em oração? Onde está escrito que até Cristo fez isso? Nem Cristo fez isso, né? Cristo não reuniu em nenhum momento os seus próprios discípulos. Olha no tempo da lei, hein? E falou assim: levante sua mão agora e vamos orar. Aí ele conduzia as pessoas à oração. Entendeu? Como é que as pessoas inventam as coisas e nós viemos ao mundo, né? Encontramos já isso aí e nós ficamos como papagaios repetindo essa questão de conduzir as pessoas em oração, de abrir um sistema religioso e dizer que as pessoas têm que ir para aquele culto que você programar, né? Aquele culto. Hoje é dia da oração, você vai orar 9 horas, você vai orar 10 horas. Olha o pessoal aí dá horário de 2 horas da manhã. Tem o pessoal das 15 horas. Vamos fazer uma relação aqui. Gente, já participamos muito disso, né? Práticas religiosas que para nada servem. Então vejam, e não é questão de nós sermos calvinistas, tá bom? Acabamos de fazer a leitura do texto aí, tá? Então, como eu falei, quem é justo desde sempre, desde o nascimento. Desde antes da fundação do mundo, ele já foi conhecido como justo, como o da fé. Então, não tem como os de lá passar para o lado de cá, nem os de cá passar para o lado de lá. As práticas religiosas são inúteis, tanto para o justo como para o injusto, tá bom? As práticas religiosas não vão fazer com que o justo deixe de ser justo. Tanto é que tem muitos justos que estão fazendo práticas religiosas. E nem faz o injusto se tornar justo, tá? Há um abismo intransponível. Quem é de lá não pode passar para cá e quem é de cá não pode passar para lá. O Eterno é quem escolheu quem seriam os seus desde sempre. Isso derruba qualquer tipo de religiosidade de que você precisaria fazer alguma coisa para mudar o que já foi decidido desde antes da fundação do mundo. Mas tem muitos que são justos, gente, sim. Até mesmo o exemplo nosso aqui, quem sou eu para dizer assim, eu sou justo e o outro lá o outro é injusto? Não, nós não podemos julgar ninguém, né? Quem julga isso é o Eterno. Quem conhece quem são seus filhos é o Eterno. Mas a Bíblia diz que há justos e injustos. O justo é o da fé, o injusto é da incredulidade. Não, olha, o justo não é o da crença, tá? Não é o da crença, das crenças. Porque o injusto também é crente. Tá bom? Tiago não disse? O diabo crê e estremece? Então, veja, Caim. Obrigado, amor. O Caim também acreditava. Mas Caim, ele tinha crenças.
Caim tinha crenças, minha gente. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu passador. Então, na verdade, minha gente, é que há muitos que são justos e da fé. Sim, no meio religioso, em todos os meios religiosos, tanto espírita, como islamismo, como judaísmo, como evangélicos, qualquer religião. Tem muitos justos e da fé, mas estão o quê? Enganados pela serpente, a antiga serpente, se submetendo a obras religiosas, sim. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a serpente é a mente natural e não o famoso diabo evangélico. Então, muita gente praticando rituais e cerimônias religiosas, achando que se trata do verdadeiro culto. Mas o verdadeiro culto é como relata a leitura de João 4, 23 a 24. João 4, 23 e 24 diz o seguinte: mas a hora vem, disse Messias ou Messias? O Messias. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros, né? Verdadeiros adoradores adorarão o Pai num templo de pedra, comendo pão com suco, jejuando, colocando a boca no pó, ficando a madrugada toda orando, né? Não. Vamos ler. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, né? Procura tais que assim o adorem. O Eterno é espírito e importa que os que o adorem com entendimento e em verdade, em espírito e em verdade, tá? João 4, 23 a 24. Messias, como é que você pode dizer que nós não somos verdadeiros adoradores quando levantamos as mãos, quando comemos pão com suco? Quem é você para dizer que nós aqui não somos verdadeiros adoradores, que estamos praticando essas religiões, né? Qualquer tipo de religião, espírita, católica, que for. Como que você pode dizer que nós não somos verdadeiros adoradores? Olha, o que eu quero dizer para essas pessoas é que eles são verdadeiros adoradores. Somente estão num momento de engano, achando que aquilo ali compõe a verdadeira adoração. Tanto é que eu também já comi pão com suco, já paguei dízimos, já frequentei templos religiosos sustentando aquela obra humana, achando que aquilo ali era necessário. Então eu parei de praticar essas coisas, fechei minha igreja, parei de conduzir as pessoas em oração, parei de orar por mim mesmo, pedindo que o Pai me livre disso ou daquilo, né? É claro que eu penso de vez em quando, né? Assim, Pai, me guarde dos perigos, né? É normal, o pensamento vem. Mas eu não gasto meu tempo escolhendo um momento para pedir nada ao Pai, tá bom? Então, gente, são verdadeiros adoradores, né? São, mas estão somente enganados pela serpente, a antiga serpente que inventou a religião. Quem inventou a religião foi a antiga serpente, a mente natural de Adão, que já costurou folhas de figueira para ele e sua mulher, e também depois Caim e Abel, né? Ou vocês acham que aquela oferta de Abel não veio da serpente também? Veio da serpente também. Porque Abel, mesmo sendo um justo, ele acabou praticando uma obra que foi inventada pela serpente. O Eterno não pediu um cordeiro assado a ele, nem das gorduras do seu rebanho, né? Mas ele fez. Então, isso significa que o crente, nós também podemos ter um momento de ignorância na nossa vida, assim como Abel também teve o seu tempo de ignorância, achando que aquela oferta seria o que o Eterno pediu. Mas, na verdade, o Eterno já se agradava dele, né, da sua oferta, ou seja, a fé. Então, vejam, gente, acabamos de fazer leitura nesse texto de João 4, 23, né? Vejam que Cristo ensinou que o culto verdadeiro não está em templos, montes, nem em tradições externas. Palavras de Cristo, não são minhas palavras. Não fique com raiva de mim, tá? E nem em tradições externas, mas em espírito. Ou seja, em entendimento e em verdade. Se você tem entendimento, se você vislumbra as obras do Criador,
A natureza, as estrelas, o sol, lua, e você entende que ele é quem criou isso tudo, essa é a verdadeira adoração. Em espírito, não são práticas religiosas, entendeu? Então, não são, o próprio Cristo falou, né, que não são tradições externas, mas em espírito, ou seja, em entendimento e em verdade. Portanto, abençoado, o reino não está em formas religiosas, mas em vida verdadeira diante do Pai. E ainda Paulo fez a advertência contra o amor ao dinheiro, tá bom? Num sistema religioso já naquele tempo apostólico. E podemos ver isto pela leitura de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 5 a 6. Vamos fazer a leitura. Olha só o que está escrito. Homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Tá tudo igualzinho hoje, né? Aparta-te dos tais, ou você que é evangélico. E aí? Isso aqui já foi falado por Paulo para Timóteo. Aparta-te dos tais, foi o que eu fiz, né? Mas é grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6, 5 a 6, né? É isso aí, abençoados. Então, um pouquinho de água aqui. Então vejam. Vejam que Paulo já denunciava os que transformavam a piedade em negócio. Não é verdade? No tempo dele. E hoje? O que está acontecendo aí? Percebeu? Hoje vemos impérios, né? Impérios evangélicos erguidos sobre a exploração da fé com dízimos, né? Dízimos, falso dízimo, porque não existe esse dízimo em dinheiro, entendeu? Ofertas, campanhas disso, campanhas daquilo, não é verdade? Muitos pensam que estão servindo ao Pai Eterno, mas, na verdade, estão sustentando sistemas humanos, né? Portanto, meus amigos, desde Caim, aprendemos que rituais religiosos não garantem justiça diante do Todo-Poderoso. O reino não se manifesta em jejuns, dízimos ou frequência em templos, mas em uma vida de justiça, paz e verdade diante do Criador, tá? O apóstolo Paulo deixou claro: submeter-se a práticas humanas é servidão e não herança. O verdadeiro culto é em espírito, com entendimento e em verdade. Tá bom? Então, abençoados, deixa eu verificar o que vocês estão falando aqui. Manuel Pereira, verdade mesmo. Damião Rodrigues, boa noite. Irmão Messias, aqui Daniel de Recife, estamos juntos. Jeová Newton, deixei de sustentar esse sistema religioso. Nós, né? Nós. Sebastião, os da fé almeja crescer no entendimento. Nós estamos inseridos nesse contexto. Pois é. Carlos Oliveira, a fé é um dom e o Eterno dá a quem ele quer. Pois é, né? Está consumado. Desde 2019 não frequento mais templos. Estou livre e feliz buscando conhecimento e entendimento. É isso aí. Sebastião Lucas Xavier, eu participei de muitos rituais religiosos. Nada me acrescentou. Amém. Josana Bispo, tem até um pessoal que prega a graça e que são sócios e investem nesse sistema ainda. Pois é, né? Sebastião, a verdade, Anabela, para nós avançar no entendimento, temos que romper o sistema religioso. Roberto Carlos da Silva, rituais sem valor. Isso aí é verdade. Leonardo, rudimento. Sebastião Lucas Xavier, a verdadeira pressão psicológica. Leonardo Machado, calvinista. Quer dizer, nós não somos calvinistas porque falamos aquilo ali. Nós estamos apresentando uma verdade do evangelho. Ninguém é justo porque quis ser justo. Ninguém é injusto porque quis ser injusto. Nós não julgamos as pessoas porque aparecem injustas. Por exemplo, criminosos, pessoas que até fazem o mal durante algum tempo e depois deixam. O Eterno sabe quem são seus filhos, independentemente de qual situação, se são religiosos, se não são, se fazem o bem ou se fazem o mal. Se fosse assim, né, conforme a mente humana, Davi não seria o justo, né? Porque Davi praticou uma atrocidade que até mesmo até mesmo faria com que os cabelos de Golias ficassem arrepiados com tanta maldade que ele fez. Acho que nem Golias teria praticado tamanha crueldade do rei Davi, o homem segundo o coração do Altíssimo. Então não é por ter feito bem ou mal que é o justo, tá bom? Mas é o da fé.
Paulo também praticou muitas coisas erradas pela sua religiosidade, né? Até consentiu na morte de Estevão, mas ele não se tornou o apóstolo depois. Mas ele sempre foi um justo, mesmo antes dele saber disso, né? Na verdade, ele pensava que pelas práticas religiosas do judaísmo ele seria um justo. Mas, gente, estão percebendo? É isso aí. Rubens Barroso. Eu acho que é Nicodemo. Josana Bispo, sim. Não, não é Nicodemo. Na verdade, Nicodemo, sim. Sim, gente. Nicodemos é o líder aí, maior aí da igreja presbiteriana. Sim, eles são calvinistas, né? Mas Calvino é que estabeleceu aí, vamos dizer, essa doutrina, no caso da igreja presbiteriana. Mas veja, não tem nada a ver com Calvino dizer que o Eterno já disse antes, já determinou antes da fundação do mundo quem seriam os justos em qualquer tempo e quem seriam os injustos. Então, a terra está assim. Adão e Eva continuam no jardim, tá bom? O homem Adão e o homem Eva continuam, como foi feito na criação, tá? Eva representou os justos, porque, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Da descendente da mulher, né? E a descendente da serpente já teria o quê? É só ler o texto lá, né? Teria inimizade, né? O descendente da mulher com o descendente da serpente. É só ler lá. Aí você vai entender que Eva, a mulher, era a representação do justo. Abel também, tá? Porque Abel descendeu de Eva e Caim, ele trouxe somente a natureza humana, adâmica. Tinha crenças, não era ateu, mas não era o justo, tá bom? Tá claro? Não tem que inventar nada, né? Então não tem nada a ver com Calvino, né? Tem a ver com o Gênesis, né? Com o livro de Gênesis e o Evangelho confirmando essa verdade. É isso aí, Sebastião Lucas, líder religioso, prega injusto, passa para justo. Você tem como converter o cara que não é da fé para ser da fé, né? Vamos pregar o evangelho para que ele não vá para o inferno, né? Para que ele vá para o céu. Não, gente, não existe isso. Aloysio, show, milagre, é isso aí. João 4, 23, 24. Gessé Moreira. A serpente sempre conduz pessoas a engano, pois é. Calvinismo, nem religiosa. José Eustáquio, de Paula Eustáquio. É isso aí, paz eterna. Ademar Oliveira, que liberta o conhecimento. Maria Sueli, eu creio só no Criador. Pois é, né? Josana Bispo Casuto, Ademar, sim, correto. Um forte abraço a todos, pessoal. Nós estamos agora concluindo a nossa apresentação. Agradecemos a todos que tiveram a oportunidade de assistir. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.